Bem-vindos ao Recap Flash. Hoje irei resumir o filme John Carter Entre Dois Mundos, então vamos lá. O filme de início mostra a nave do líder da cidade de Zandonga sendo atacada. Após isso aparecem 3 homens com poderes místicos e concede a ele uma arma, dizendo que com ela ele teria total controle sobre o planeta Basson. Na cena seguinte, um jovem chamado Edgar Burroughs chega em Nova York após receber uma carta informando sobre o falecimento de seu tio John Carter. Depois disso, o advogado fala um pouco da personalidade de John Carter. Eles então estão andando ao ar livre, onde Edgar vê uma porta metálica com as seguintes palavras: Entre Dois Mundos. O advogado então lê o testamento para Edgar, onde além de herdar todos os bens de John Carter, ele também herda um diário, onde apenas ele poderia ler. O diário conta a história do capitão de cavalaria John Carter, que após ter se tornado um desertor, é capturado pelo coronel Power. Depois de muitas tentativas, John Carter consegue fugir da prisão de onde estava preso, após roubar o cavalo do coronel Power. Então todos os soldados da cavalaria vão atrás dele, e todos ficam frente a frente com índios apaches. Após John Carter conversar com os índios, na linguagem deles, rola então uma troca de tiros, onde o coronel Power é baleado e socorrido por John Carter. Eles então são perseguidos pelos índios, onde se escondem em uma caverna. Os índios então conseguem encontrá-los, mas saem assustados após ver um hieroglifo na parede da caverna. John Carter então resolve entrar para investigar, quando de repente é atacado por trás por um homem que tinha poderes místicos. John Carter então consegue pegar a arma e atirar no homem. O homem estava com um amuleto que de repente começa a brilhar, e quando John Carter pega no amuleto e fala a palavra Basson, ele é então teleportado para outro local. Ao tentar se levantar, John Carter não consegue ter equilíbrio no local. Ele então tem a ideia de sair pulando, onde ele consegue alcançar grandes distâncias. John Carter então resolve subir uma montanha, onde ele encontra uma incubadora cheia de ovos eclodindo e saindo criaturas de dentro deles. Quando de repente John Carter é atacado por uma criatura humanoide, e após tentar fugir, ele é atingido por um tranquilizante, onde é levado junto com as criaturas que acabaram de nascer. John Carter então mantido como prisioneiro. E após tomar uma poção do povo Dark, John Carter então começa a entender a linguagem deles. Eles então presenciam uma batalha entre o povo de Hélio e o povo de Zandonga, onde John Carter salva a princesa do povo de Hélio e é tido como herói do povo de Dark agora. E é chamado de Virginia pelas criaturas de 4 braços. Chegar a noite em que John Carter está conversando com a princesa de Hélio, ele descobre que não está mais no planeta Terra e sim no planeta Marte, chamado de Basson pelos moradores do planeta. John Carter, a princesa Dejar e uma habitante do povo Dark, Sola, profanam o templo sagrado do povo Dark e quando eles são punidos, fogem com a ajuda do líder do povo Dark, que é tido como traidor agora. Eles então estão no deserto, indo ao rio Isa ao encontro de uma deusa. Eles então são direcionados para a cidade de Hélio pela princesa Dejar. Após descobrir, John Carter resolve deixá-la para trás. Ela então revela que é princesa de Hélio e está destinada a se casar com o líder da cidade de Zodanga, chamado Sabdan. Eles então chegam em um local onde após inserir um medalhão aparece luz em várias direções, indicando caminhos no espaço. Então Dejar fala para John Carter que ele foi telegrafado para Basson e seria uma cópia dele mesmo. Ao sair do local, eles são perseguidos pelo povo Zodanga, liderados por um dos seres místicos. Solo e Dejar conseguem sair do local, enquanto John Carter, após ter algumas visões, resolve ficar e lutar. Após derrotar vários guerreiros Zodanga, John Carter é resgatado pelo povo de Hélio. John Carter tentar se esconder dos soldados Zodanga, que estava no palácio do povo de Hélio, já que Dejar iria se casar com Sabdan, é levado por um dos seres místicos, que fala para John Carter que ele não poderia ficar com o medalhão, falando para ele seu verdadeiro nome, Matai Shang, que se esconde das pessoas ao longo dos séculos. John Carter e Matai Shang está contemplando o ritual de casamento de Dejar com Sabdan, onde é revelado para John Carter que depois da cerimônia ela seria morta. John Carter então consegue pegar o medalhão de Matai Shang, após ele ser atacado por uma criatura chamada Ula, amigo de John Carter. John Carter então pega uma nave e foge. Após capotar, ele se encontra com Sola. Pouco tempo depois, John Carter é preso pelo povo de Dark, que tem agora um novo líder. John Carter e o antigo líder do povo Dark, que é considerado um traidor, são colocados em uma arena para serem mortos. Após matar 2 criaturas gigantes, John Carter então chama o líder dos Darks para um duelo, onde ele consegue vencê-lo. John Carter então convence o povo de Dark a lutar ao lado do povo de Hélio contra o povo de Zandonga. John Carter então vai até o local onde Dejar estava prestes a se casar com Sabdon e impede o casamento, falando que tudo era uma armadilha. Então o povo de Hélio, junto com o povo de Dark, luta contra o povo de Zodanga. Eles então conseguem vencer a guerra contra o povo de Zodanga, onde John Carter pede Dejar em casamento e os dois se casam. E John Carter decide vir em Basson, quando é surpreendido por um dos seres místicos, personificado de soldado, que teleporta John Carter de volta à caverna de onde ele veio. John Carter, aparentemente sem possibilidade de voltar a Basson, já que havia jogado seu medalhão fora, ele então bola um plano para encontrar o medalhão. Mas tudo podia ir por água abaixo, pois os seres místicos chamados Ternes estavam monitorando ele de perto. John Carter então foge à sua própria morte, colocando seu corpo em um mausoléu, que aparentemente só poderia ser aberto do lado de dentro. Um dia ele confiou o segredo para abrir a porta apenas a seu sobrinho Edgar, que após terminar de ler o livro, vai até o mausoléu. E ao abrir a porta ele iria ser atacado por um dos Ternes, um ser místico que queria o corpo de John Carter. Mas é quando aparece John Carter e mata o ser místico
John Carter então pega o medalhão e volta para Basson, confiando a segurança do seu corpo na Terra ao seu sobrinho. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E deixar também aqui nos comentários o filme que você quer ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima.